Oi, Eliane, bom dia. Sim, bom dia, ouvintes. Bom, que você está de olho nessa pauta do Supremo que está quente hoje. Opa, hoje está quente lá no Supremo. Já comecei o dia já lá tentando saber como é que está o clima. Por quê? Porque, primeiro, o Supremo já tem maioria para anular aquela decisão do então presidente Jair Bolsonaro, dando indulto para o Daniel Silveira. Daniel Silveira é aquele ex-deputado do Rio de Janeiro que não ameaçava só o Supremo, mas ameaçava os ministros do Supremo. Ele é todo metido a valentão, fortão, né? E a mulher dele recebia criminosamente ajuda emergencial na época da pandemia. É um casal do balacobaco e é, assim, suspeito de envolvimento com milícia no Rio de Janeiro. E aí, por ameaça aos ministros e por desacato à autoridade, desobediência às decisões do Supremo, ele acabou sendo preso, julgado e teve um pedido de prisão acatado pelo Supremo de mais de 8 anos de prisão. E aí o Bolsonaro não apenas indultou, como levou um cidadão desse calibre para o Palácio do Planalto e fez uma homenagem de quase 2 horas para esse cidadão. E agora o Supremo já tem maioria para anular o indulto e fazer o Daniel Silveira cumprir a pena. Faltam apenas 2 votos, portanto deve ser uma decisão rápida no Supremo. E aí, em seguida, começa um julgamento antigo, de um personagem também antigo da história recente brasileira, que é o Fernando Collor de Mello. Né? Ele é acusado de desviar para o grupo dele nada mais, nada menos do que 22,5 milhões de reais da antiga Petrobras Distribuidora, que era, enfim, subsidiária da Petrobras, isso nos governos do PT, né, lá entre 2010 e 2014. E aí, o Fernando Collor de Mello, que já teve o impeachment quando presidente da República, né, por desvios, por corrupção, ele agora volta ao cenário, volta ao foco, agora como ex-presidente, ex-governador de Alagoas e ex-senador. Né, a defesa dele tentou levar o caso para a primeira instância, já que ele não tem mais mandato, mas o Supremo negou, porque o processo já tinha sido todo instruído a partir de um pedido de prisão da Procuradoria-Geral da República, assinado pela então Procuradora-Geral Raquel Dodge. Então, olha aí, hoje pode ser selado um pedido de prisão para Fernando Collor. Vamos acompanhar, Heisen. Ficaremos de olho então. Outro assunto do dia, já chegou a Kiev o enviado especial do presidente Lula, Celso Amorim, ex-ministro, hoje é assessor especial do presidente, por uma conversa com o Volodymyr Zelensky. Aí já muda o tom, Eliane, do governo brasileiro? Sim, aí volta ao tom original do Lula, né, que era aquele tom de criar, quando ele foi a Washington e se encontrou com o presidente Joe Biden, o Lula propôs a criação de um clube da paz para tentar um cessar-fogo em negociações entre Rússia e Ucrânia. Então, o Lula já mandou o Celso Amorim para Moscou. O Celso Amorim já teve uma primeira conversa com o próprio Putin, né, o próprio Putin, que é o invasor, que é o agressor, né, e agora o Lula manda o Celso Amorim também para o outro lado da guerra, o lado invadido, agredido, que é a Ucrânia.
Então, o que o Lula pretende ao enviar o Celso Amorim, tanto a Moscou quanto à Ucrânia? Ele quer saber quais são os limites possíveis de uma negociação. Quais são os limites possíveis para serem postos num papel e em cima de uma mesa de negociação com o apoio de países de preferência não envolvidos, independentes nessa guerra. E o mundo todo está vendo que, como já me disse o chanceler Mauro Vieira, foi a primeira vez que alguém disse isso com toda clareza e foi para mim, tem, sei lá, eu nem me lembro quanto tempo, 1 mês e meio talvez. O Mauro Vieira me disse, olha, não há solução sem passar pela China. E é essa a consciência agora também dos Estados Unidos, que também conversa com a China. Então você tem os grandes atores, né? Tem os Estados Unidos, a China e a Europa tentando resolver uma questão que pode parecer uma questão de 2 países, mas que é uma questão que tem muito impacto na economia do mundo, na geopolítica do mundo. E o presidente Lula, que tem tido uma atuação muito agressiva do ponto de vista externo, ele ocupa esse espaço, ele recupera a posição do Brasil no cenário internacional e recupera a própria posição dele, o protagonismo dele no cenário internacional. Essa é uma velha ambição do Lula para ele ir para o Brasil e ele está tocando isso com muita, vamos dizer, muita energia. Agora, é preciso ver que o Lula, como você me perguntou, né, no início, o Lula começou falando de paz, mas ele escorregou feio quando foi à China. A China tem vamos dizer, um viés pró-Rússia e lá, em solo chinês, o Lula defendeu China e Rússia, colocou Rússia e Ucrânia no mesmo patamar na guerra, quando um invadiu e o outro foi invadido, e ele também mandou recados mal criados para a Europa e os Estados Unidos, que são os 2 grandes pilares da democracia ocidental. E aí Washington respondeu duramente e o Lula teve que fazer uma correção de rumos, né, rebalancear as posições e recuperar, portanto, um certo equilíbrio para poder negociar. Ninguém negocia se está pendendo mais para um lado do que para o outro. Vamos ver como é que vai ser esse dia lá. Eu também estou de olho lá em Kiev, viu, Raíssa? Seguimos com o Jornal Eldorado, a participação de Eliane Cantanhede, analisando os principais assuntos direto de Brasília. Agora, o governo também preocupado com o Congresso Nacional, votação do novo marco fiscal. Se preocupa o governo, né, Eliane, com o Vale Tudo. Já que você usou a expressão Vale Tudo aqui na nossa pauta, que você já vai comentar, teve ontem no Congresso, lá no Senado, o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi chamado lá pela Comissão de Segurança Pública para falar dos planos da pasta e acabou ouvindo do senador bolsonarista Marcos Duval uma acusação de omissão dele, Flávio Dino, nos atos golpistas de 8 de janeiro, e aí teve um embate que a gente vai ouvir agora. Então, essas construções mentais que o senhor faz, muito singulares, realmente não têm suporte nos fatos. Esse seu olhar criminalizador, esse seu olhar agressivo, o senhor tem se dedicado nas suas redes sociais a vídeos difamátorios, agressivos contra mim, obsessivos. É bom o senhor refletir sobre isso, porque eu sou senador da República, eu sou ministro de Estado e estou disposto a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet, porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha? Então é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence. Bom, porque essa referência aí é porque o senador Marcos Duval disse que deu treinamentos lá para a SWAT, lá da Polícia Americana. Não tá fácil, né, Eliane? Mas o ministro vai para cima nos embates também quando é provocado. Pois é, esse senador Marcos Duval,
Ele é muito estranho, né? Ele é muito estranho. Tem histórias muito mal contadas dele, histórias dele discutindo golpe no Palácio da Alvorada com o presidente Bolsonaro. Aí ele conta uma história e aí vira manchete e depois a história não era bem essa. Aí ele volta atrás. Aí ele diz que era da SWAT, treinamento da SWAT. Sabe, fez muito bem o ministro Flávio Dino ao dizer, olha, se você é da SWAT, eu sou dos Vingadores. E, sabe, porque essa gente tem que ser meio desmoralizada mesmo. E é aquela história, esse discurso bolsonarista, para tentar inverter a realidade, não pode colar, né, gente? A Terra não é redonda e a vacina não faz ninguém virar jacaré, sabe? A gente tem que ter consciência da realidade e todo mundo viu e todo mundo sabe, todo mundo tem consciência de que os atos golpistas, as invasões do Palácio, do Planalto, do Congresso, do Supremo Tribunal foram feitas pelos bolsonaristas. Foram feitas por bolsonaristas, financiadas por bolsonaristas, com transporte dos bolsonaristas, com convocação dos bolsonaristas pelas redes sociais e com apoio por baixo dos panos do próprio governo Bolsonaro. Então não adianta ficar dizendo se o Dino foi, Leniente não foi, se o governo Lula demorou a reagir ou não demorou. O fato é que os criminosos foram bolsonaristas, não foram o governo Lula. O governo Lula foi vítima de uma tentativa de golpe. Então, acho que isso é importante, mas o Congresso precisa parar de chamar o ministro Flávio Dino toda semana para depor, para falar as mesmas coisas e para fazer esse tipo de agressão contra o ministro da Justiça. Isso não é uma coisa séria do Congresso, não é uma coisa séria da bancada do Bolsonaro e está se virando contra ele. Já é um efeito bumerangue, porque quem se dá melhor é o Flávio Dino, né, que tem consistência, que é considerado por muitos o melhor ministro do governo. Portanto, parem com isso, vamos trabalhar pelo Brasil. Agora, eu aproveito a tua pergunta, Heisen, para encaminhar outra questão, né, a relação do governo com o Congresso. Ontem, lá em Nova York, num encontro sobre o Brasil, sobre as questões do Brasil, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou com todas as letras aquilo que nós estamos escrevendo aqui no Brasil, que é o seguinte: o presidente Lula tem que parar de gastar energias com as pautas ideológicas do PT e focar as suas energias no que realmente interessa para o país, que ele, Arthur Lira, diz, e muita gente concorda, inclusive nós, de que no momento o foco deveria ser na votação do novo marco fiscal para o país e também já preparar terreno para a reforma tributária. É isso que o Lula devia estar fazendo, em vez de ficar fazendo pauta de retrocesso. Aliás, o próprio Arthur Lira usou essa expressão na fala dele, né? Segundo o Arthur Lira, a principal reforma é não retroceder. E o Lula ameaça retroceder na reforma administrativa, na reforma previdenciária, na privatização da Eletrobras, no marco do saneamento, na autonomia do Banco Central. Para com isso, né? Para com isso. Ninguém quer a volta ao passado. Todo mundo quer olhar para frente, quer avanços, né? Então, e agora tem aí o Estadão. Hoje o nosso Estadão dando com destaque que o governo o Lula quer arranjar um jeito de liberar 10 bilhões de emendas ainda do orçamento secreto para ter base de apoio no Congresso. Mas base de apoio precisa de cargos, precisa de emendas, mas também precisa de bom senso. Retrocesso não caracteriza bom senso, Heisen.